agora nós vamos conhecer um apartamento masculino. O projeto é da arquiteta Amanda Sanagioto, primeira participação, então seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Diana. Conta pra gente como foi atender as expectativas para construir esse lar. Então, esse apartamento é um apartamento de um homem. A maioria do tempo dele, ele está em viagem. Então a gente fez toda a elaboração do projeto, mas online, então com ele participando em algumas reuniões, mas a execução do projeto ele não viu em nenhum momento, somente na parte final. E quando ele chegou, o apartamento estava exatamente dessa forma, então todo decorado, todo prontinho, e a gente conseguiu superar as expectativas dele. Que era uma expectativa de um estilo mais industrial, de um estilo mais contemporâneo? Isso, a primeira ideia dele foi que o apartamento fosse nessa pegada toda masculina. Então a gente utilizou muitas texturas do concreto, a gente utilizou a serralheria, a parte mais de metal, a pedra que deixou o apartamento mais contemporâneo e deu esse toque de luz. A gente tem muita ideia do ripado, então a gente tem ripados em tons mais escuros, ripados também na parte da madeira. E eu acho que isso fez totalmente a composição do apartamento e também cada detalhe tem um pouco da personalidade do cliente. Ou seja, o preço não precisa ser único, não precisa ser uniforme, tem que ter esse movimento? Tem. Na verdade, quando o cliente nos procura, que é realmente um apartamento todo masculino, a gente já vem na ideia aquela coisa preta, mas aqui nesse apartamento a gente tem essa ideia do mais escuro, do preto, mas a gente tem alguns tons que sobressaem. Os tons de preto, várias texturas como o concreto, a madeira, que dá compõe o restante do apartamento, deixando claro, com certeza, ele totalmente masculino. E a gente vê algumas das paixões super expostas nessa área social, Amanda. Eu digo que esse cliente, ele tem muita personalidade e acho que a personalidade do cliente, ela tá em cada detalhe, em todos os cômodos do apartamento. Então a gente tem peças decorativas que transmitem a personalidade do cliente, a gente tem itens que ele usa muito, dando uma ênfase em alguns ambientes do apartamento. E eu acho que isso é muito importante, em cada detalhe que a gente vê a cara do cliente, né? Então quando você entra no apartamento, você já vê em destaque o que o cliente gosta e qual é o hobby dele. Inclusive com esse carro de corrida, uma réplica, né? Ao lado, 2 pistas de corrida também em réplica, que você mandou fazer em serralheria especialmente para esse apartamento. Isso. As réplicas de pistas, elas têm um porquê, né? Então a gente trabalhou com essa decoração da sala, mais nessa parte de corrida, enfim. Então alguns detalhes foram totalmente personalizados, totalmente feitos para o cliente. A sacada do apartamento foi fechada e assim foi possível criar uma área gourmet? Exatamente, Diana. Essa área gourmet, ela foi um dos pontos principais para o cliente. Ele queria um espaço mais reservado, então a gente manteve a porta original, a gente não retirou, não integrou os ambientes, porque ele queria convidar os amigos, fazer um churrasco, então isso deu uma certa limitação no espaço. Essa área gourmet, ela tem a mesma ideia da textura do restante do apartamento, então a gente tem alguns pontos de cor, o MDF em azul, que traz essa ideia mais descontraída. A gente continua com a serralheria, o cimento queimado na parede e a iluminação bem focal em todos os detalhes.